E aí, fãs de Evangelion e não fãs de Evangelion. Se vocês não são fãs de Evangelion ainda, galera, cuida assistir lá no Prime ou então na Netflix, que tá bom demais. E aí, eu sou o Tom, estou trazendo aqui de novo para vocês mangás. Dessa vez vamos falar da bolinha do momento, a volta aí do Evangelion pra gente assistir, né? O Evangelion agora está sendo uma novidade a mais aí no Prime, né? Eu não sei por que não foi para a Netflix, não faço a menor ideia, porque a série clássica, né, que rolou ao mesmo tempo que esse mangá aqui, ela tem na Netflix, né? Inclusive os filmes anteriores, os filmes originais da franquia. Mas a franquia Rebuild, né, ou Rebuild, que é aí uma proposta de 4 filmes que reconstroem mesmo a história. O último deles, né, o quarto filme, estreou agora aí pelo Prime aqui no Brasil, mas pelo que dá para ver numa imagem de divulgação, no Japão ele foi no IMAX, né? Aqui para nós foi pelo Amazon Prime. Para mim faria sentido ser na Netflix, né, para ficar tudo num canto só. Mas não importa, o que interessa é a gente ter acesso, né, ao Evangelion versão animada e a mais atual, né? Porque esse filme, como eu disse, ele é novo, ele acabou de sair, já fazia alguns anos aí que a gente estava esperando esse quarto filme para encerrar essa nova, digamos, realidade alternativa de Evangelion, né? Porque o Evangelion mesmo é a série que começou lá em 95 e aí terminou antes do mangá, bem antes. Ela corria ao mesmo tempo que o mangá e acabou primeiro, né? Aquele velho detalhe que acontece com várias séries de anime, né? Se o mangá não estiver completo, ou ela é interrompida, ou ela inventa uma enrolação ou um jeito próprio de terminar. E o Evangelion teve meio que um fim, ali por 95, 96, né? Mas o fim ficou muito estranho, insuficiente até, e aí eles foram lançar filmes. Lançaram 2 filmes que tem na Netflix, que são o primeiro, que é uma espécie de resumo do que tinha acontecido na série, e o segundo filme, que é realmente o final da série de anime Evangelion, né? Aí eu trouxe para vocês a minha coleçãozinha da JBC, que é completa, e também tenho, tcharans, um pouco, né, não completa, a versão da Conrad, a meio tanco, a fininha, que foi a primeira versão do Evangelion aqui no Brasil, certo? Como eu sempre friso, eu não gosto muito de materiais duplicados, mas essa versão aqui em papelzinho offset, você já sabe que eu sou rapariga de papel offset, eu gosto mesmo, eu prefiro esse papel aqui. E essa versão, ela foi interrompida por 2 motivos, né? Primeiro, creio eu, porque o mangá do Evangelho demorou muito a ser terminado no Japão, diferente do anime, né, que terminou rápido. E o outro motivo, creio eu, é porque a Conrad tinha fechado as portas, né? E aí eles foram interrompidos, né, os mangazinhos do Evangelho. Mas depois, quando a JBC adquiriu os direitos, ela deu continuidade. E ela manteve o formato, esse meio tanco aqui, fininho, né? Manteve o papelzinho offset. O que ela não acrescentou foram páginas coloridas, que na versão da Conrad existem, né, essas páginas coloridas. Normalmente, essas páginas não fazem assim, uma grande diferença, ou até nenhuma diferença para a história, tá? Elas são mais um extrazinho que vem, né, quando o capítulo é publicado lá no original em japonês. Então, ela não faz grande diferença para nós. Aí a versão da JBC não tem as páginas coloridas e, em vez de ser essa logo aqui da Conrad, né, uma logo estilizada, a versão da JBC, tanto o tanco completo, que é essa aqui que eu tenho, quanto a meio tanco, utilizam a logo original do Evangelho, né? Que é esse katakana aqui super estiloso, né? E aqui em cima em inglês, né? Que é um costume do Japão, né? Colocar o nome em katakana e o nome em inglês, né? Para, acho que, vender mais fácil, né? Aqui para o Ocidente, ó. Então, essas versões aqui que eu tenho, eu não comprei na época.
quando estava saindo o Evangelion, ali no começo dos anos 2000, eu estava comprando, era Cavaleiro do Zodíaco, né? E, assim, eu não entendi bem a história, até li alguns números emprestados, mas a história do Evangelion, ela é enrolada em certos pontos, em outros ela é complexa mesmo, em certos pontos é só enrolada. E se você não tiver com ela toda assim de uma vez para você ler, e se você não fizer umas pesquisas à parte aí para entender certos detalhes, você pode ficar meio boiando. Nesse ponto, eu recomendo mesmo você ler o mangá, porque ele é bastante didático. Como assim? O mangá explica bem coisas que na série original, né, no anime original, e até nessas novas produções aí, não fica muito bem explicado, certo? Então, o Yoshiyuki Sadamoto, né, que ele é o character design da série, né, character designer, perdão. Ele foi que deu o desenho dos personagens, né, dos Evas e tudo. Ele ficou responsável pela parte do mangá, enquanto o Hideaki Anno, que é o criador original aí da série, ele ficou responsável pelo anime, né? Eles faziam parte da mesma galera, trabalhavam juntos, e o Evangelion foi um projeto feito para estrear ao mesmo tempo o mangá e o anime. O anime acabou saindo um pouco antes, e aí o Sadamoto, né, o responsável pelo mangá, ele acabou adaptando um pouco a versão anime, né? Esse aqui foi na contramão do que geralmente acontece, onde nós temos animes adaptando mangás, né? Esse é realmente o contrário. Mas o Sadamoto teve liberdade para lidar com o mangá da forma que ele quisesse. Então, apesar da demora, eu acho que ele terminou o mangá muito bem. Para mim, o mangá é realmente superior ao anime por conta desses detalhes de ser melhor explicado, você entender melhor as coisas. E o desenho do Sadamoto é maravilhoso. E apesar da demora, eu perdoo ele. Mas isso quer dizer que a versão anime é inferior, que a versão anime é ruim? De jeito nenhum. A versão anime é muito boa, mas você vai ver algumas discrepâncias. Por exemplo, o papel do Toad, que é esse amigo aqui do Shinji, né? Ele tem destinos diferentes no mangá, no anime e nos novos filmes, certo? E você pode encarar, eles dão pistas durante a série, durante o mangá e durante os novos filmes, de que cada um desses é uma realidade diferente, mas elas são influenciadas umas pelas outras. Você tem que dar uma pesquisada ou mesmo uma assistida para você entender esse papo de maluco, né? Como é que elas são uma influenciada pela outra, se o anime terminou cedo, precisou de filmes para terminar de fato, e o mangá foi terminar já ali por 2014, 2015, né? Sendo que a série começou em 95. Só vai lendo, gente. Inclusive, uma dessas realidades virou um outro mangazinho que a Conrad chegou a publicar, que esse eu não tenho, não fiz nenhuma questão, que é o Evangelion de Iron Maiden, né? O Iron Maiden, como é mais fácil para a gente dizer, que é uma realidade alternativa que surge em um certo momento aqui da história. Ali pelo final do anime, você vê eles só como estudantes normais e não como adolescentes pilotando robôs gigantes, né? Que também não são exatamente robôs gigantes. Então, o que trata mesmo aí o Evangelho, né? Você tem a história desses tipos de robôs, né? Vejam bem que, embora eu diga robôs, ele tem dentes, então não é exatamente um robô. E você tem o Shinji Ikari, que é o adolescentezinho, personagem principal da série, e os problemas dele com os seus pais, né? O Gendo Ikari e a sua mãe Yui Ikari. E aí, por um certo motivo, somente esses adolescentes que você vê nas capas aqui, eles são capazes de pilotar os Evas, né? As unidades Evangelion. Essa é a Rei Ayanami, né? Ela é responsável por pilotar a unidade 0, que foi o primeiro modelo. Você tem o Shinji, né, que ele é o que pilota a unidade 1. O Shinji é esse rapazote aqui, né? Ele pilota essa unidade zona roxa aqui, que é a número 1. Essa aqui é a Misato, que ela é a responsável lá, pelas batalhas, né, do Evangelho. Ela é a capitão, é major, agora está me falhando a memória. E, além disso, você tem os problemas aí que o Shinji encara, que já vem de longa data, né? Ó, tem um monstrão gigante aqui cheio de bandana. Tem aqui o pai dele jovem, né? O Gendo, tá aqui a mãe dele.
a Yui, e esse aqui é o professor Fuyutsuki, que é outro cara que ajuda aí a fazer os mistérios do Evangelho, né? A dar nascimento, digamos assim, aos Evas. Mais na frente na história você vai ter esse rapazinho aqui também, é o Kaoru Nagisa. Aqui atrás você tem a Asuka, que eles dois pilotam a unidade vermelha em certo momento, né? E ele aqui no anime, ele acaba pilotando outra coisa, outra unidade, na verdade no filme, não é no anime. E aí o que é que eu recomendo para você? Acho qualquer versão para você começar. Eu comecei pelos filmes novos, eu nem sabia que estava começando, digamos que errado, né? Começando pela última coisa. Mas tanto faz. Você tem que escolher uma e se fiar nela por um tempo para depois você ir atrás de conhecer as outras. Se você quiser ver na ordem certa, o que você vai fazer? Você vai pegar o anime ou o mangá, né? O anime original de 95. Veja ele todinho lá, os 26 episódios, depois assista aos filmes que tem na Netflix. Né? Você pode até pular o filme resumo se você quiser e pular logo para o último filme, né? Que é o Death True. E aí depois disso você pode assistir os filmes novos, né? E aí você vai ver o quanto são diferentes as produções, mas que todas elas são interessantes, todas elas acrescentam alguma coisa e é uma série maravilhosa, gente. Agora sim, é complexo no bom sentido e no mau sentido, certo? Ela tem alguns problemas, não é uma série perfeita, longe disso, mas é uma série muito acima da média, certo? Eu ia até fazer mesmo um vídeo recomendando a leitura de Evangelion. E aí, né, aproveitando que chegou no Prime esses filmes, tá aqui então a minha recomendação. Leia, assista, pesquise sobre, tem jogos, tem todo tipo de coisa sobre Evangelho. E tem teorias de fã maluca, tem pistas que os criadores deixaram, como eu falei, por exemplo, sobre o destino do Kaoru, né? O que acontece com o Kaoru em cada versão, se ele é realmente importante ou não, né? E ele é realmente muito importante para a série. O próprio Shinji, eu gosto mais do Shinji do mangá do que do Shinji das animações. O Shinji mangá, na minha opinião, ele tem mais um jeito assim de shonen, né? Ele é mais decidido, ele é mais ousado do que o Shinji das animações, né? O Shinji de animação ele é mais introspectivo, ele é um pouco mais depressivo. Existe essa camada mais séria também em Evangelho, né? Essa coisa de depressão. Dizem que o Hideaki Anno teve esse tipo de problemas com depressão e que a série trata um pouco disso, depressão, solidão, tristeza, né? Morte, sacrifício, coisas bastante sérias. Você nem pode dizer que o Evangelho é um shonen, né? O Evangelho já é uma leitura seinen, na verdade. Eu disse que acho o Shinji com um jeito mais de shonen no mangá, por isso dele ser mais decidido, mais porradeiro, né, do que na animação. Na animação, quem parte mais assim para cima mesmo são as meninas, né? A Asuka, que é essa aqui, e a Rei. Né? Mas você tem que ler e assistir, e você vai se envolver com certeza. Se você gosta de anime, se você gosta de mangá, se você gosta de ficção científica doida, não tem como você não gostar disso aqui. E o relacionamento entre os personagens é uma das coisas mais fortes da série. Ela parece ser uma série regular de mechas e tal, uma série normal de mechas. Mas você chegou ali pelo episódio 8 ou 9, a coisa começa a mudar. Começa a entrar na cabeça dos personagens de um jeito que você fica assim abismado com as coisas que acontecem com eles. E, né, e você não tem como não se envolver. Na minha opinião, a não ser que você seja uma pessoa muito distante desse universo, você vai se envolver com o Evangelho. E ou você vai amar ou você vai detestar. Vai ser muito difícil você passar batido por tudo isso aqui. Então, galera, é isso. Recomendando aqui imensamente, altamente Evangelho para vocês. Vão assistir, vão ler, não importa o que, mas você precisa conhecer. É massa demais. Vou ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro aí em outro vídeo ou outra postagem. Tem postagem também sobre o Evangelho que eu fiz logo antes dessa aí no Insta. Valeu!